Então, voltando aqui, olha só, nós paramos aqui no conceito, na dimensão pessoas dentro da organização segundo o Leavitt. Quando o Leavitt coloca esse quadrante pessoas, ele faz uma observação muito interessante. Que ele fala assim, ó, de todos esses quadrantes, o quadrante mais importante é o quadrante das pessoas. Por quê? Porque é o único elemento dentro desse diagrama que você não consegue. Ele falava assim, ó, é o único elemento como é que é? Irreproduzível e intransferível. Vou repetir. Dentro dessa organização, o único elemento que é irreproduzível e intransferível são as pessoas. O que isso significa? Presta bem atenção. Vamos supor que o Marcelo resolva montar uma escola. Eu ganhei na Mega Sena lá. Eu quero montar uma escola para mim. Só para mim. Do meu jeito. Eu consigo copiar a estratégia de uma outra escola. E de uma forma bem simples. Eu consigo copiar a estrutura de uma outra escola. Basta eu pegar a planta dela e falar pro cara, faz uma igual. Do mesmo jeitinho, até as plantas do lado do canteiro eu quero igual. Eu consigo replicar a tecnologia usada pela melhor escola do Brasil. Qual que é a aparelhagem utilizada na melhor escola do Brasil? É um Epson não sei quanto, última geração. Daí eu consigo. Basta eu ter recurso, basta eu ter dinheiro, eu pago. Mas eu consigo reproduzir na minha escola o professor foda que tem lá na escola, na melhor escola do Brasil? Não consigo. Eu não consigo reproduzir na minha escola um professor que não está ali. Por isso que ele fala que é o único elemento que é irreproduzível. E segundo, ele é intransferível também. Ou seja, eu não consigo transferir um professor da melhor escola do Brasil para mim. Como assim? Aí nós vamos cair num raciocínio meio filosófico, que é assim, ó. O professor da melhor escola do Brasil, considerado o melhor professor do Brasil, ele só é o melhor professor do Brasil porque ele está na melhor escola do Brasil e convive com os melhores professores do Brasil, entendeu? Então, se eu tiro ele de lá e trago para minha escola, ele já não é o mesmo professor, porque ele não está no mesmo ambiente, entende? O que nós somos, na verdade, é uma soma do nosso comportamento e dos ambientes que nós participamos. É assim que nós nos tornamos os melhores. Então, se eu consigo entender esses 4 quadrantes e de alguma forma trabalhar para que esses 4 quadrantes eles se comportem de forma harmônica, eu consigo entender então o que é gestão. Gestão é isso. Então, é eu conectar as estratégias com estrutura, com tecnologia e com pessoas. Lembrando que isso é como se fosse um malabarismo. Tá? Imagina que cada um desses quadrantes é uma bolinha e eu estou jogando essas bolinhas, eu tenho que equilibrar elas. Nenhuma pode cair no chão. É uma coisa que acontece, né? De repente dá algum problema na tecnologia, de repente alguma pessoa pede para sair ou é demitida, ou então você muda os planos e estratégias da empresa e dá errado. Isso pode acontecer, tá bom?
Muito bem. Então, nesse contexto aqui, nós passamos a analisar a empresa. Presta bem atenção. Sempre quando você passar, a partir de hoje, quando você passar na porta de uma empresa, saiba que aquilo ali, não importa se é uma empresa grande, pequena, aquela empresa ela nasceu da ideia e da vontade de alguém. Aquilo ali é a materialização de uma vontade humana. Alguém quis aquilo e alguém trabalhou para aquilo. E como nós sabemos, uma empresa é um organismo vivo que se comunica com o mercado, que compartilha com o mercado, que está o tempo inteiro trocando com o mercado. E é errado você ver uma empresa como uma coisa fria, gelada. Por pior ou por mais fria que seja uma empresa, saiba que essa empresa ela tem dentro dela uma vida, uma existência e uma cultura. Então a primeira coisa que a gente vai levantar é: se eu montasse uma empresa hoje, que cultura ela teria? Ela seria uma empresa próspera, uma empresa pobre, ela seria uma empresa espirituosa ou mesquinha? Como que seria essa empresa? Lembrando que eu transporto a minha cultura para a minha empresa. Então é por isso que antes de qualquer planejamento estratégico, quando eu vou pensar em empresas, eu preciso pensar nesses elementos aqui, ó. Nesses elementos aqui. Visão, missão e valores. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Eu vou mandar um material para vocês aprofundarem esses estudos. Mas assim, cara, eu vou começar um negócio hoje. Tá, mas pra que eu vou montar uma empresa? Porque eu quero ficar rico. Tá, mas você pode ficar rico trabalhando para os outros, você pode ficar rico roubando. Qual é o porquê da coisa? Quando eu penso numa empresa, eu preciso pensar qual é a cultura que está por detrás dessa empresa. Então, para começar a desenhar isso, nós utilizamos esses três pontos, esses três questionamentos. Primeiro, qual é a visão da sua empresa? Segundo, qual é a missão dela? E terceiro, quais são os valores que permeiam as relações dessa empresa com o mundo? Então, só para entender, quando eu estou falando de visão da empresa, eu estou falando em como que a empresa se define no futuro. É assim, ó. Quando você olha para a sua empresa, eu queria montar uma empresa de molho de pimenta. Tá, lindo. Quando você olha para o futuro, o que você vê? O futuro daqui 10, 15, 20 anos. E aí você declara isso, você escreve isso. Então, quando você escreve a visão da empresa, ela sempre começa com ser. O que você quer ser daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Aí você fala assim, ó. Visão da minha empresa. Molhos de pimenta do Marcelo. Eu quero ser referência nacional em molhos e temperos. Pronto. Declarei qual é a minha visão. Ser referência nacional em molhos e temperos. Ou então, simplesmente molho de pimenta. Não quer mexer com tempero, não. Desistir do tempero. Ser referência nacional em molho de pimenta. Ou ser reconhecido como o melhor molho de pimenta do Brasil. Pronto. Ou não. Melhor. Minha visão é
ser reconhecido internacionalmente como um molho mais espetacular de pimenta no mundo. Pronto. A visão sou eu que coloco. Porque a visão é como se fosse o alvo que eu vou buscar constantemente no decorrer da existência do meu negócio. Pode ser que eu não realize isso, mas eu tenho um alvo, tá bom? É esse o lance da visão da empresa. Segundo, missão. Você responde o que você vai fazer para atingir a visão. Então, eu quero ser o melhor do Brasil, mas o que eu vou fazer? Então, repare que agora essa declaração da missão, você não vai falar o que você quer ser, você vai falar o que você vai fazer. Então, visão, ser o melhor molho, ser reconhecido como o melhor molho de pimenta do Brasil. Beleza. Missão, qual seria? Produzir os melhores molhos diferenciados, exóticos, com inovação, blá blá blá. Eu não sei, não pensei nisso ainda. Então, quando eu falo, olha, eu vou produzir os melhores molhos com qualidade, com preço justo e com diversificação de blá blá, eu estou falando para o mercado claramente o que eu vou fazer para ser o melhor. E por fim, nós temos os valores. Ou seja, quais são as crenças que eu tenho? O que a minha empresa valoriza? Então, e isso tem que ser colocado de uma forma muito clara, sabe? E muito verdadeira. Porque senão fica conversa. Eu vou falar um negócio para vocês. 90%, se não mais, das empresas no Brasil, capaz que no mundo, não fazem a mínima ideia dos seus valores. E quando declaram valores para inglês ver, que não são valores verdadeiros. Qual que é o problema? O problema é que o mercado, mais cedo ou mais tarde, percebe que você é um canalha, percebe que você está mentindo. Então muitas empresas falam assim, e os nossos valores, sustentabilidade. A empresa não sabe nem o que é isso. É porque respeito aos nossos colaboradores. Aí a empresa, maior carrasca, só fode com os funcionários. Então, os valores eles têm que ser declarados de uma forma clara, objetiva, só que tem que ser verdadeiro. Senão é melhor nem declarar. E prestar atenção assim, para que não exista contradição. Então, por exemplo, um valor. Eu dou valor a respeito, isso aí é muito comum, respeito à tradição. Então, eu vou montar um negócio e um dos meus valores é respeito à tradição e à história. Só que logo embaixo eu coloco assim, um outro valor, inovação. Peraí, como que eu tenho o valor de respeito à tradição e o valor de inovação no mesmo lugar? Isso é impossível. Ou seja, você está fazendo coisa para inglês ver. Ou você é inovador, ou você respeita a tradição. Não dá para ser os dois. Entendeu? Então os valores seriam esses. Olha, valor à tradição, inovação, respeito com o consumidor, respeito com os nossos clientes, compromisso com a qualidade. Tudo isso são valores. Que antes de você ir para o mercado, você já tem que ter isso muito claro e declarado. Ou seja, você tem colocado isso num papel para mostrar para quem quiser ver. Tá aqui, minha visão, minha missão e os meus valores. Para entender isso, eu vou mandar um vídeo para vocês e nós vamos fazer um pequeno trabalho e eu espero que você tenha entendido
até aqui. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Valeu.